Muito bem, a reportagem falando diretamente aqui do Paço Municipal, em frente à Prefeitura, para trazer para todos vocês como que foi o ato cívico e também um pouquinho do desfile de Botucatu, já que nesse dia em que a cidade comemora 169 anos, nós temos aí realmente um detalhe importante desde as primeiras horas em que se abre as comemorações para o aniversário de Botucatu. Nós vamos acompanhar como que foi este ato cívico, as informações trazidas pelo Poder Público Municipal. Vamos acompanhar. Bons ares e das boas escolas, nossa amada Botucatu. E lembrando um pouquinho da história de Botucatu. Toda essa região era habitada pelos povos originários, muito antes da ocupação dos bandeirantes e dos tropeiros. Nas matas que circundavam a cuesta, beirando o grande rio Tietê e afluentes, existiam muitas tribos de indígenas, eram os caigangues. Habitavam entre a cuesta e a margem esquerda do rio Tietê, indo também para os lados de dois córregos. O povo caigangue era dividido em Caingan, Ueyama e Amoicoma. Nomes difíceis, né? Os Uecomas também eram conhecidos como chocrés, que foram denominados botucudos, porque eles usavam um adorno de madeira no lábio inferior. Nosso prefeito e de toda a sua equipe, durante a pandemia e na condução muito bem administrada, para que nossa cidade viesse a se tornar a melhor cidade no que diz respeito aos indicadores do Tribunal de Contas do Estado e modelagem do Instituto Áquila, alcançando as melhores notas nos seguintes eixos: governança, responsabilidade fiscal e transparência, infraestrutura, saúde e bem-estar social e educação. Botucatu foi considerada a cidade com a melhor gestão pública municipal de todo o estado de São Paulo e foi agraciada também com o Prêmio BAN de Cidades Excelentes na etapa nacional. Parabéns, senhor prefeito e toda a sua equipe. Que possamos continuar a honrar e celebrar Botucatu, cultivando o amor pelas letras, pelas artes e pelo conhecimento. Que possamos continuar a ser inspirados pelos bons ares desta terra e a nos dedicar à construção de um futuro ainda mais promissor para as gerações que virão. Que nossa paixão pelas letras, ciências e arte continue a nos unir e a nos inspirar por muitos e muitos anos. Muito obrigada. A gente tem que tomar decisão, né? A Cíntia já me ligou 6 horas da manhã, perguntando se ia ter ato cívico, ia ter desfile por causa da previsão do tempo. Falei, calma, vamos calibrando a nossa decisão e tomar essa decisão mais próximo do ato cívico e do desfile, né? A Cris Matos estava fazendo o seu discurso aqui e eu estava com o Rodrigo Taborda olhando a previsão do tempo. Então tem uma massa se deslocando para cá na direção de Botucatu, mas ele acabou de falar para mim que essa massa de chuva, essa célula, está se dispersando. Então a cada minuto a gente toma uma decisão, desde manhãzinha, né? Até num dia festivo como esse. Essa foi nossa história durante 8 anos. E daí eu estava pensando, como sempre eu não escrevo discurso antes, não faço, eu gosto de falar do coração e o que eu estou sentindo no momento. Então, eu fiquei pensando, o que eu vou falar hoje, né? No último, né, André? Queria que o André viesse aqui na frente comigo. Uma salva de palmas para o André aqui. Eu estava pensando aqui, André, o que a gente vai falar, né? E daí não tem discurso mais simples e mais rápido, até para a gente poder tomar essa decisão com relação ao desfile. Está mantido, né? A gente está acompanhando essa célula de chuva aqui para proteger as crianças, mas não tem discurso mais simples e mais rápido do que um discurso de gratidão. Então, esse é o nosso último ano, André, à frente da Prefeitura de Botucatu e comemorando o aniversário da cidade, né?
E olhando para trás, a gente vê quanta luta, quantos foram os desafios, quantas foram as dificuldades. Eu acho que poucas vezes na história dessa cidade, ou talvez nunca, uma administração foi tão testada como a nossa. E quando eu estava pensando lá em 2016, quando ainda falavam no nosso nome, a gente tinha dúvida em relação a disputar uma eleição, se a gente soubesse. Ontem me perguntaram aqui à noite na praça, estava acompanhando os shows, me perguntaram se você soubesse que tudo isso que aconteceu ia acontecer, as chuvas, enfrentar uma epidemia como a gente enfrentou, aquele ataque, Cagliari, infelizmente, daqueles covardes bandidos que vieram na madrugada aqui na nossa cidade, de assalto, sitiar o nosso município. Quantas orações naquela madrugada para que Deus protegesse a nossa população. Me perguntaram se eu soubesse antes, se eu me disporia a administrar a cidade. Eu falei, daí que eu me disporia, daí que eu me disporia, porque eu sempre gostei de desafios, mas também não precisava ser tantos desafios como foram, tão grandes. Mas nesse discurso de gratidão eu não poderia iniciar de outra forma a não ser agradecendo a Deus. A minha gratidão é tão profunda por tudo que Deus fez nesse período todo, que chega a quase explodir o coração. Quando a gente olha para trás e vê que essa cidade foi palco de uma imensa vacinação em massa, no momento talvez mais perverso da epidemia, quando a gente olha para trás e vê que essa cidade ela teve que ser reconstruída depois das chuvas de fevereiro de 2020 que assolaram esse município, quando a gente olha para trás e vê que a gente construiu mais de 10 escolas, são 14 escolas de tempo integral, a gente saiu de menos de 300 vagas de ensino de tempo integral para mais de 3.000 vagas nesse momento. Quando a gente olha para trás e vê que tem uma represa, uma barragem pronta para ser inaugurada lá no Rio Pardo, que muitas pessoas falavam que a gente era louco quando a gente sonhava com esse projeto. Quando a gente olha para trás e vê que a gente está muito próximo de restabelecer, de entregar novamente para a cidade um hospital público municipal, que é o Hospital do Bairro, que passa por uma grande obra, uma revitalização. Talvez fosse mais fácil pôr o hospital no chão e reconstruir o hospital por tantos desafios que a gente está enfrentando naquela obra. Quando a gente olha para trás e vê a Guarda Municipal aqui posicionada com 150 guardas municipais, quando a gente assumiu a prefeitura, eu perguntei para o Marcelo e para o Destro, a gente tinha, se eu não me engano, 64 guardas municipais, a gente mais que dobrou o número de guardas municipais nessa cidade, e não é por acaso que no Anuário Nacional de Segurança, publicado no final do ano passado, Botucatu figura como a cidade mais segura do estado de São Paulo e a segunda mais segura do país. Isso não são os indicadores da prefeitura que estão falando, não é o Pardini ou o André ou qualquer secretário, o secretário de Segurança Pública, o Cagliari, nosso coronel, o Dr. Talamonte, nosso delegado, Isso aí é um Anuário Nacional de Segurança, que leva em conta o número de homicídios, latrocínios, roubos e furtos de veículo. Quando a gente olha para trás e vê como a Cris Matos falou no seu discurso, que resgata a história de Botucatu, e eu quero aqui fazer uma homenagem ao nosso presidente da Academia Botucatuense de Letras, Newton Colense, viu, Newton? Para quem não sabe, o Newton era no lateral direito da Ferroviária, quando eu jogava na Ferroviária ainda. Coisa que ele mais gostava, que eu pegasse a bola de um lado do campo e virasse para ele, viu, Igor? Do outro lado ele dominava sozinho no peito. Bom, o pessoal não quer escutar eu falar de futebol aqui, mas eu falo porque ele fica feliz. E uma das obrigações do administrador de uma cidade é deixar as pessoas felizes também. Então deixa eu voltar no meu discurso aqui, que eu já me perdi. Me ajuda onde eu parei aqui. Quando a gente olha para trás e vê que a cidade de Botucatu foi reconhecida publicamente
em nível estadual e depois em nível nacional, como a cidade com a melhor gestão pública municipal do estado de São Paulo e do país. Quando a gente olha para trás e vê tudo que está acontecendo nessa cidade, as obras de pavimentação, levando dignidade e saneamento às pessoas. Rubião Júnior, Rodrigo, quando a gente assumiu em 2017, tinha algo em torno, né, André, de 50% de pavimento asfáltico. A gente completou agora, no início do ano, concluindo as obras do Jardim Suleni, local, inclusive, que a gente desmobilizou uma favelinha que tinha lá, levando as pessoas para casa de alvenaria, com laje, com água, com energia elétrica. Quando a gente olha para trás e vê que a gente pavimentou 100% de Rubião Júnior, a gente fala, poxa, a gente fez bastante coisa, né? Mas não foi nós. Eu estou dentro ainda da etapa de agradecimento a Deus. E faltou eu falar isso ontem à noite aqui. A gente se prepara para falar tanta coisa e fica nervoso e não fala. Não foi nós, não foi eu, não foi o André, não foi nenhum secretário. E se tiver alguém se apropriando dos milagres que Deus fez, está no caminho errado. Vacinação em massa, reconstrução da cidade, ver uma barragem pronta que vai garantir o abastecimento de água para o município para daqui a um século. A gente está falando do próximo século. Quem sabe daqui a 100 anos, né, alguém vai estar falando dessa barragem aqui, porque não é o que eu quero, mas cidades vão estar passando por dificuldades imensas. Isso vai acontecer com relação ao abastecimento de água, e a cidade de Botucatu está bem suprida. Não foi nós, foi Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus. Foi Ele que nos proporcionou alternativas, que nos deu sabedoria para que a gente pudesse governar, Paulinho, para essa cidade, governar para a população. E é isso que a gente fez desde o primeiro dia. Eu podia falar, Rose, da assistência social, do aumento, e tem gente que reclama disso, mas do aumento das políticas públicas de assistência social, Botucatu em frente. Talvez tenha alguém aqui que a gente já emprega quase 300 pessoas, são quase 300 famílias não existe nenhuma obra, nenhum serviço de assistência social mais importante que o emprego. É isso que dá dignidade. Então eu podia falar de todas as outras áreas, da cultura. Eu dei uma entrevista na TV Record esses dias falando que lógico, o ano tem 365 dias, e a Cris Cury conseguiu, esse ano, ela conseguiu proporcionar a Botucatu um planejamento de mais de 400 eventos. É mais do que um evento cultural e artístico por dia. Isso é impressionante. Eu podia falar do turismo, que a Roberta revolucionou, transformou o turismo na nossa cidade. Nossa cidade já era bela, já tinha diversas quedas da água, cachoeira, né, uma natureza exuberante, pássaros, é uma das cidades que tem a maior quantidade, né, e não é quantidade, número de espécies de pássaros no mundo. É a cidade de Botucatu, e não é por acaso, é uma cidade de natureza exuberante. Podia falar da governança, transparência, responsabilidade fiscal, que deu a segurança, Fábio, para que o nosso município seguisse se desenvolvendo. Podia falar, está aqui a Solange Prearo, podia falar do Distrito Industrial 4. Bom, já falei, né? Podia, mas já falei, mas tudo isso, né, graças a Deus. Quero agradecer ao André, que foi um grande companheiro, viu, André? Não podia terminar mais um discurso aqui sem te agradecer ao André, que facilitou muito as coisas para que eu pudesse administrar essa cidade. Você foi um amigo. Tomara que o nosso próximo vice-prefeito, seja ele quem for, ou vice-prefeita, tenha o discernimento, a sabedoria e a capacidade de compreensão das necessidades da cidade, e que deixe o prefeito trabalhar. A gente vê quantas cidades aí que começam um governo com o prefeito brigando com o vice-prefeito e as coisas não acabam bem, né? Então quero te agradecer do fundo do meu coração pelo companheiro que você foi, por toda a minha equipe de secretários, né, por todos eles que já passaram por aqui, os que estão comigo, e especialmente os que ficaram comigo, porque isso sim é valor. Agradecer muito vocês que acreditaram em cada sonho nosso, né? Agradecer as forças de segurança, em nome do Dr. Talamonte,
mas também em nome do Coronel Cagliari, em nome do Marcelo Emílio, do Destro, vocês que tornam essa cidade, conseguiram tornar essa cidade tão segura quanto é. Agradecer o Tiro de Guerra, nosso parceiro, em nome do tenente, subtenente Cristiano. Agradecer o Igor, com o pessoal dos escoteiros que está sempre aqui conosco. Agradecer muito, muito a minha mãe, Dona Pida, que está sentadinha aqui atrás. Não faltou um ato cívico. Hoje ela abriu uma agência de turismo, né? Hoje ela mais viaja do que está no Fundo Social. Mas está certo, trabalhou tanto, né? Lutou tanto e sempre gostou de viajar. Agora ela não precisa viajar tanto, mas ela viaja quase, e ela organiza as viagens, né? Quando ela não vai, o pessoal não vai. E amanhã ela vai viajar de novo, vai para João Pessoa, é isso, mãe? Então depois a senhora fica um pouquinho aqui para ajudar a gente também. Agradecer a imprensa de Botucatu. Quero fazer uma homenagem à imprensa em nome do Vanderlei dos Santos, em nome da Rádio Municipalista. É impressionante. E eu estava vindo aqui com o meu Fusquinha, né? E estava escutando a Municipalista. O problema é que no Fusquinha ou você aumenta muito o rádio por causa do barulho do motor, né? Ou você não escuta o que está se falando. A Municipalista, ela participou simplesmente de todos os momentos mais importantes da história da cidade, falando de antes de mim, mas eu tenho que falar desses 8 anos. Quero te agradecer, Vanderlei, porque mais do que uma emissora, né, e eu estou homenageando toda a imprensa, mas mais do que uma emissora, a Rádio Municipalista, ela é uma agente de transformação. Promove diversos e variados debates importantes para a nossa cidade, para poder encaminhar o município no caminho correto. E eu gosto muito da palavra calibragem na administração pública, porque nenhuma decisão é soberana. Você tem que calibrar, escutar todo mundo, escutar as críticas, escutar os elogios, e não se corromper pelos elogios, porque o administrador público ele se corrompe pelos elogios, ele fica envaidecido e esquece da necessidade da população. Então, Vanderlei, em nome da imprensa, está aqui o Brito também, né, em homenagem à imprensa de Botucatu, te agradecer, porque você tem um papel que vai muito além, não sei se vocês estão conseguindo entender, vai muito além do que o papel do puro jornalismo, né? Ele ajuda de verdade, né, a cidade a ser encaminhada por caminhos tão corretos. Agradecer a população de Botucatu, que por tantas vezes nos carregou no colo, ou simplesmente fez um afago, naqueles momentos de solidão, de dificuldade, quando você toma uma decisão difícil, você escuta um comentário, ou uma ligação, ou uma mensagem que tranquiliza o coração e fala: prefeito, vai nesse caminho que a gente está junto, né? Então, agradecer a população de Botucatu por todo o carinho, por todo o respeito que sempre teve comigo, com o André, com a nossa administração. Agradecer a banda, a orquestra, o Franklin que está aqui. Gente, hoje, se eu pudesse falar de agradecimento, eu ia até à noite falando, né? Eu acho que talvez seja uma das únicas oportunidades de falar publicamente assim, e o meu coração hoje está transbordando de gratidão. Agradecer muito, Kula, muito, em seu nome, em nome de todos os vereadores. Eu vi a Érica aqui, eu vi o Laudo aqui, eu vi aqui, me ajuda, gente, o Carreira, o Palinha, a Cláudia, Marcelo Sleiman está aqui. Bom, todos os vereadores da nossa cidade, por me ajudarem a governar esse município tão grande, tão importante. Vocês foram essenciais para que a gente pudesse chegar até aqui. Mesmo quando a gente divergia, a gente buscava encontrar alternativas que propiciassem o melhor para a nossa cidade. Botucatu é maravilhosa desse jeito, estou terminando o meu discurso aqui, é diferente, ela se distingue em relação a todas as outras cidades do estado e do país, em função dessa cooperação. Viu, Kula? É cooperação. A gente, quando tem que tomar uma decisão dura, importante para a cidade, a gente deixa de lado vaidade, deixa de lado partido político,
a gente deixa de lado a ideologia, a gente deixa de lado e a gente pensa no povo, na população de Botucatu. É por isso que a cidade é o que é. Gente, que Deus possa abençoar a nossa... Quero terminar com uma oração, quase uma oração aqui. Mas que Deus possa... Vem aqui, André. Que Deus possa abençoar a nossa população. Que o próximo prefeito dessa cidade siga temendo a Deus, porque a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que essa cidade continue reverenciando de maneira soberana a Deus. Que essa cidade continue unida, mesmo em discussões que possam estabelecer ideias ou pensamentos distintos ou diferentes, a gente não acerta sempre. Que a população de Botucatu continue sustentando o próximo prefeito, ajudando ele a governar, que vocês estejam unidos, com mão unida, para que a nossa cidade continue sendo uma das cidades mais seguras, mais melhores para se viver. É isso que eu tenho visto. Onde eu vou, eu sinto um orgulho imenso. Esse orgulho não é presunção, é um orgulho de felicidade. Onde eu vou, eu escuto: você é de Botucatu? Você é prefeito de Botucatu? Ah, Botucatu que é isso, Botucatu que é aquilo. Até arrepia. Aí dá vontade de chorar. Arrepia e dá vontade de chorar. É isso. Essa a minha cidade, que é constituída de um povo, como a Cris Matos falou aqui, diferente, que a principal qualidade dessa cidade é a população. Eu amo vocês. Obrigado por tudo. Esse é o meu discurso.